Em janeiro de 2021, a Ford surpreendeu o Brasil ao anunciar que encerraria imediatamente suas operações de fabricação local. A montadora americana, que já esteve entre as 4 maiores líderes do mercado automotivo brasileiro, apresentava números consistentes. Entre 2011 e 2020, a Ford vendeu mais de 2,5 milhões de veículos no país, conquistando uma fatia de mercado de 8,62% nesse período. Apesar de fechar as suas fábricas, a Ford garantiu aos clientes que continuaria vendendo seus veículos no Brasil, importando principalmente da Argentina e do Uruguai. Contudo, o impacto foi inegável. Em 2021, as vendas da Ford despencaram surpreendentemente 73%, caindo de 139 mil unidades em 2020 para apenas 37 mil em 2021. Hoje, o Brasil ocupa a 6ª posição no mercado automotivo mundial, com cerca de 2,5 milhões de veículos novos vendidos anualmente. Mesmo sem produção local, a Ford ainda detém cerca de 2% desse mercado gigantesco, prova da força contínua de sua marca e da relevância histórica que ela tem no país. Isso levanta uma questão inevitável. Por que a Ford decidiu encerrar suas operações em um dos maiores mercados automotivos do mundo, onde ainda possuía relevância e potencial? Será que essa decisão foi acertada? A história da Ford no Brasil está profundamente ligada à revolução da indústria automotiva local. A empresa chegou por aqui em 1919, tornando-se pioneira do setor. Sua operação inicial envolvia a montagem do icônico Ford Modelo T com peças importadas, introduzindo o conceito de linha de montagem ao mercado brasileiro. Somente em 1957, a Ford produziu seu primeiro veículo totalmente fabricado no Brasil, o caminhão F600, marcando um marco importante no desenvolvimento industrial do país. Em 1968, a Ford adquiriu a Willys Overland do Brasil, herdando o projeto do Corcel, que começou a ser produzido ainda naquele ano. O Corcel rapidamente se tornou um sucesso, recebendo o título de Carro do Ano em 1969 e consolidando a Ford como uma força inovadora no mercado brasileiro. Em 1984, a empresa comemorou a produção de 2 milhões de veículos no país, reforçando sua posição entre as principais fabricantes locais. Ao longo das décadas de 1990 a 2000, a Ford se manteve entre as 4 maiores montadoras do Brasil, ao lado de Fiat, Volkswagen e Chevrolet. Esse período foi marcado pelo lançamento de veículos populares e acessíveis, como o Ford Ka e o Fiesta, que atraíam consumidores em busca de bom custo-benefício. Ao mesmo tempo, utilitários como a Ranger se destacaram pela durabilidade, atendendo às demandas de um mercado em expansão. Por mais de um século, a Ford não apenas fabricou veículos, ela moldou a cultura automotiva brasileira. Modelos como o Corcel, o Ford Ka e o EcoSport se tornaram símbolos de durabilidade e confiança, conquistando gerações de consumidores e consolidando o legado histórico da Ford no país. Esse legado, no entanto, chegou a um fim abrupto em janeiro de 2021, quando a Ford anunciou que encerraria a produção no Brasil. A decisão chocou a indústria, especialmente as 350 concessionárias Ford que se preparavam para o lançamento de novos modelos, como o retorno da Transit, caminhão fundamental para o setor de cargas, e o Bronco, SUV importante para recuperar a participação no segmento que mais cresce no país. Embora o anúncio tenha surpreendido muitos, a Ford já vinha dando sinais de reestruturação no Brasil. Em 2019, a empresa fechou sua fábrica em São Bernardo do Campo, onde produzia os caminhões da linha Cargo, o F4000 e o F350, além do Fiesta, o único veículo leve fabricado naquela planta. E em 2021 veio o golpe final, o fechamento de mais 3 fábricas. A planta de Camaçari, onde eram produzidos o EcoSport e o Ka, a fábrica de Taubaté, que fabricava motores e transmissões, e a unidade de Horizonte, responsável pelo Troller T4, veículo off-road brasileiro adquirido pela Ford em 2007. A decisão intrigou a muitos, especialmente considerando o desempenho aparente da Ford no Brasil.
No ano anterior à sua saída, a empresa ocupava o quinto lugar em vendas, com quase 140 mil veículos vendidos e uma participação de 7,14% do mercado. Desse total, 119.406 eram carros de passeio, 19.849 eram veículos comerciais leves e 575 eram caminhões. Apesar de representar uma queda de 38% em relação ao ano anterior, a fatia de mercado da Ford permaneceu significativa na última década. Isso contrasta fortemente com a Índia, onde a Ford também encerrou a produção em 2021, mas detinha uma fatia de mercado muito menor, de apenas 1,7% em 2020. A Índia, na verdade, parece ser um mercado desafiador para montadoras americanas. Em 2017, a General Motors saiu do país após não conseguir se firmar. No Brasil, porém, a GM lidera o mercado, evidenciando o potencial da indústria local. Então, por que a Ford abandonou o Brasil, um mercado em que ela ainda era relevante e competitiva? Segundo o comunicado oficial da própria Ford, a decisão de encerrar suas operações no Brasil fazia parte de um plano de reestruturação mais amplo para a região. Além disso, a pandemia global de Covid-19 agravou desafios já existentes, incluindo a subutilização crônica da capacidade industrial, que no Brasil girava em torno de 50%. A empresa também apontou a recente desvalorização das moedas regionais, que elevou os custos industriais a níveis irreversíveis, e a queda nas vendas de veículos em toda a América do Sul, especialmente no Brasil. Para piorar, o mercado brasileiro é dominado por hatches e sedãs compactos, segmentos de menor margem de lucro, e cerca de 67% das vendas da Ford no país vinham desses segmentos. Essas margens, já menores, foram ainda mais impactadas pelo chamado Custo Brasil, principalmente a alta carga tributária. Os impostos no Brasil representam em média 40% do preço de um veículo, afetando diretamente as vendas e as margens de lucro. Os números ilustram a gravidade da situação. Estima-se que a Ford tenha perdido mais de $2.000 por veículo vendido no Brasil nos 10 anos antes de sua saída, resultando em um prejuízo total de $7,5 bilhões nesse período. Além disso, a empresa gastou $4,1 bilhões para cobrir custos de saída do mercado, incluindo depreciação de ativos, pacotes de indenização e outras despesas. No total, as perdas da Ford no Brasil chegaram a $12 bilhões. Porém, esses prejuízos não foram um problema exclusivo do Brasil. Em 2020, a Ford registrou perdas de $800 milhões na Europa, 500 milhões na China, 500 milhões na América do Sul e 100 milhões em outros mercados. Embora o mercado brasileiro tenha contribuído para os maus resultados financeiros da Ford, boa parte do fracasso pode ser atribuída a erros internos. Desafios como o custo Brasil e as condições locais de mercado afetam todas as montadoras, mas muitas concorrentes continuam sólidas e até investindo mais na região. A Ford, por sua vez, não conseguiu atualizar produtos estratégicos importantes como a Courier, o Fiesta e principalmente o EcoSport. Pioneiro no segmento de SUVs compactos, o EcoSport perdeu relevância por não acompanhar a concorrência, acelerando o declínio da empresa no Brasil. Curiosamente, em meio a esses erros, a decisão de fechar as fábricas brasileiras parece ter sido acertada do ponto de vista financeiro. Em dezembro de 2022, quase 2 anos após deixar o Brasil, as operações da Ford na América do Sul voltaram a dar lucro. Após uma longa série de prejuízos, a subsidiária registrou 5 trimestres consecutivos de resultados positivos a partir do segundo semestre de 2021, demonstrando que a reestruturação trouxe retorno financeiro. Hoje, a Ford ocupa a 12ª posição em vendas de veículos no Brasil, com um total de 48.300 unidades vendidas em 2024. Esse desempenho é impulsionado sobretudo pela Ranger, que sozinha respondeu por 32 mil unidades. Esse número representa um aumento de 51% em comparação com 2023, quando a marca do Oval Azul comercializou apenas 28.700 veículos no mercado brasileiro. Será que esse crescimento indica que a Ford pode voltar a figurar entre as principais montadoras no Brasil, mesmo sem produção local? A saída da Ford do Brasil foi um choque, mas a marca ainda carrega um legado forte e uma base de clientes fiéis.
Só o tempo dirá se a estratégia atual será suficiente para recuperar parte da fatia de mercado que teve no passado ou se a falta de produção local limitará sua capacidade de competir a longo prazo. Bom, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, apoie o canal inscrevendo-se, ativando as notificações e deixando o seu like. Escolhemos esses 2 vídeos para você. Clique em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.